Após um misterioso sumiço em 1984, a jovem estava, na verdade, confinada em um bunker a 6 metros de profundidade da sua casa, confinada pelo seu pai. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Elizabeth Fritzl. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está fazendo no canal e não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal e deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Hoje eu vim falar sobre o caso de Elizabeth Fritzl, que foi uma jovem que ficou aprisionada por mais de 24 anos pelo seu próprio pai. Exatamente, é um caso bem pesado, um caso bem perturbador e que me deixa com bastante revolta de como um ser humano, um ente familiar, um pai que deveria proteger uma filha, faz isso com ela. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Elizabeth Fritzl nasceu no dia 8 de abril de 1966, na Áustria, e foi confinada pelo seu pai durante boa parte de sua vida em um bunker. E lá ela foi abusada sexualmente. Detalhe, acredita-se que o primeiro abuso dela ocorreu quando ela ainda não estava no bunker, e ela tinha apenas 11 anos. Ela teve 7 filhos enquanto esteve em cativeiro. Porém, uma dessas crianças morreu e mais pra frente eu vou falar um pouco mais a fundo dessa criança. O seu cativeiro acabou por fim em maio de 2008, quando uma de suas filhas adoeceu e teve que ser levada ao hospital, e lá ela pôde contar o que estava acontecendo para as autoridades. Agora sim eu vou contar um pouco sobre a história de Elizabeth no cativeiro. Vocês se lembram que lá no comecinho eu falei que o pai dela tinha abusado dela pela primeira vez, supostamente aos 11 anos? Então, 7 anos depois, Joseph levou essa obsessão pela sua filha a um nível estratosférico. O dia em que Elizabeth desapareceu não aconteceu nada de diferente que a polícia ou até mesmo a sua mãe pudesse desconfiar. Naquele dia, mais precisamente no dia 28 de agosto, Joseph chamou a sua filha para poder ir lá no porão ajudar a consertar uma porta que estava com defeito. E quando a porta foi consertada e Elizabeth ia subindo as escadas para poder sair do porão, Joseph simplesmente puxou a garota para trás e cobriu a sua boca com um pano coberto de éter, até ela desmaiar. Aquele foi o último dia que Elizabeth viu o sol na vida e o primeiro dos 24 anos que ela ficaria encarcerada no quintal da sua casa. O local em que Elizabeth e 3 de seus filhos foi encarcerado foi construído sobre uma casa da década de 1960, onde Joseph vivia. O bunker tinha cerca de 60 metros quadrados, contendo um banheiro, uma cozinha pequena, uma televisão e até mesmo um local para dormir. O acesso era feito por trás das estantes onde Joseph trabalhava e só poderia ser aberta por senha e por ele mesmo, já que ele era o único que sabia dessa senha. Lá também foi encontrado um quarto com isolamento acústico, onde possivelmente era onde todo mundo ficava para que suas vozes não fossem escutadas lá em cima. Segundo a polícia, Joseph deu declarações claras de que nenhuma pessoa, nem mesmo os irmãos de Elizabeth, poderiam entrar no local. Porém, Joseph mesmo entrava toda manhã. No início de tudo, ele simplesmente manteve Elizabeth presa a uma corrente que permitia ela circular 1,5 metro ou até menos que isso. Ele mal falava e olhava para Elizabeth, e com isso ela começou a viver consigo mesma na escuridão, num calor intenso e até mesmo no frio intenso. Isso tudo que eu citei aconteceu nos 2 primeiros anos de cativeiro. Porém, após esses 2 anos, Joseph soltou ela das correntes e começou a abusá-la durante os 24 anos seguintes. Com 2 anos de cativeiro, ela ficou grávida do seu primeiro filho. Como ele morreu é uma questão, porque eu procurei em vários sites e esses sites mostravam de maneira diferente como ele morreu. Uns diziam que ele morreu durante a gravidez, outros diziam que ele chegou a nascer, mas ele viveu apenas 60 horas depois do parto. Outros dizem que ele morreu até mesmo com 10 meses depois da gestação. Porém, o que eu achei de parecido com todos esses sites foi que ele morreu e o seu corpo foi incinerado. 2 anos depois do seu primeiro abuso e do seu primeiro filho, ela deu à luz a uma menina em 1988 chamada Kirsten. E 2 anos depois nasceu um outro menino chamado Stefan. As 2 crianças permaneceram no porão e receberam rações de comida e água. E Elizabeth tentou ao máximo a educá-los, ensinando a eles a escrever e a ler. Todas as crianças, todos os filhos de Elizabeth vieram ao mundo sem ajuda médica e apenas com o conhecimento que Elizabeth adquiriu, já que Joseph deu a ela um livro de parto de 1960 e uma tesoura velha. E 3 de seus filhos, Elisa, Monica e Alexander, foram levados por Joseph logo assim que nasceram, para viver uma vida
fora do cativeiro e que pudessem ser cuidados como seus próprios netos. Joseph deixava as crianças na soleira da porta com uma carta escrita forçadamente por Elizabeth dizendo que era para os seus avós cuidarem das crianças. Ou seja, a mãe de Elizabeth sabia que ela estava foragida, mas não sabia aonde. E sabia que ela estava viva, de uma maneira ou de outra. As crianças que ficaram para trás foram obrigadas a viver como animais e a muitas vezes ver a sua mãe sendo abusada pelo seu suposto avô/pai. As crianças eram espancadas, ameaçadas de morte e muitas vezes eram trancadas em um ambiente escuro durante semanas. Agora sim eu vou falar sobre a liberdade de Elizabeth. No ano de 2008, a liberdade de Elizabeth veio de uma forma muito inesperada. Num sábado, mais precisamente no dia 19 de abril de 2008, a filha mais velha de Elizabeth, a Kirsten, de apenas 19 anos, ficou doente e teve que ser levada ao hospital. Porém, Joseph não estava querendo até que Elizabeth começou a implorar para que Kirsten fosse levada ao hospital porque ela estava querendo que a filha vivesse. E Joseph, de má vontade, cedeu a essa ordem. Sem documento ou sem registros de seu nascimento, Kirsten apenas não existia para o mundo e o hospital achou melhor chamar a polícia. Depois da garota ter contado tudo ao policial de forma bem estranha, porque ela não conseguia se comunicar com outras pessoas, ela confessou o que estava acontecendo com a sua família. E em maio de 2008, Elizabeth foi libertada do seu cativeiro e conseguiu ver sua filha no hospital. E naquele mesmo dia, Elizabeth foi interrogada durante 11 horas seguidas, contando detalhadamente o que sofreu nas mãos de seu pai. A esposa de Joseph simplesmente fugiu de casa e não se sabe onde ela está, porém, há algumas informações que ela está tentando se reconciliar com sua filha. Joseph foi acusado e sentenciado à prisão perpétua. Até que enfim, né, gente? Hoje, Elizabeth vive em um vilarejo onde ninguém sabe o nome com os seus 6 filhos restantes. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal. E realmente, esse é um caso que dá bastante raiva por causa do motivo todo. O pai, que era para proteger uma filha, acabou aprisionando ela durante 24 anos, roubando metade de sua vida. É um caso que dá raiva e eu entendo por que ele dá raiva. Mas então, até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.